Oi, amigas, bom dia. Tô aqui pra conversar um pouco com vocês. Faz tempo que eu não apareço aqui no YouTube pra gente conversar, nem nada. Mas, enfim. Tô aqui na loja, né? Pra quem não sabe, eu estou trabalhando aqui na Nikids, que é bem conhecida aqui na minha cidade. É uma loja de roupa infantil. Eu comecei trabalhando na loja de maquiagem e vim pra essa loja agora. E aí, gente, eu queria contar que a gente não entende os planos de Deus. A gente não entende os planos de Deus. Desde o ano passado, antes da virada, eu sentia que 2026 iria ser meu ano. Eu não sei se era porque Deus me fazia sentir isso ou era, tipo, um jeito de, tipo, me enganar. Eu não sei, eu me enganar. Deus não nos engana, né? Enfim. Gente, juro, eu falei pra todo mundo, 2026 vai ser meu ano e tudo mais. Fiz todas as superstições possíveis na virada. Porém, eu sei, assim, que a que eu posso contar, que não é uma superstição, e sim uma realidade, é Deus. E eu tinha total certeza que seria o meu ano, que, sei lá, eu sentia de uma certa forma, Deus me fazia sentir, eu tenho total certeza. Total certeza que era Deus me fazendo sentir isso. No começo do ano, antes do dia 5, eu recebi a visita da Cíntia, que é a dona desta loja. Recebi a visita dela, ela falou que era pra mim lá no Paulista, pra mim conversar comigo, pra me dar essa oportunidade de trabalhar aqui na loja. Fiquei muito feliz de começo e eu só pude agradecer a Deus porque eu tinha total certeza que era Ele. A última vez que eu trabalhei, gente, foi em 2021 na escola, que eu fazia estágio. Tem até os vlogs aqui. Foi em 2021. Então, ó, 2021, saí em dezembro, 2022, 2023, 24, 25, 26. Eu fiquei todo esse tempo parada. Tipo assim, não fiquei 100% parada porque eu dava aula particular, mas eu dava pra uma pessoa só. Mas eu não fiquei 100% parada, né? Depois, eu acho que eu fiquei um mês com a Rames, que hoje em dia é uma amicona, é mais que uma aluna, é uma amiga mesmo, uma amiga. Eu considero ela como minha irmã, juro. A gente conversa e tudo mais, ela pede conselhos. A pedagogia é mais que só aluno. A gente cria um vínculo. Muita gente fala, você não pode criar vínculo com o aluno. Gente, a gente cria um vínculo, sim. A gente se apega, igual os alunos se apegam à professora. Tem professora que eu vejo, tipo assim, eu tenho um apego. Me bate uma nostalgia, um amor. Eu falo, meu Deus, ontem mesmo veio uma aqui na loja. Ela não lembrou de mim, mas na hora que eu olhei pra ela, gente, me deu uma sensação, tipo assim, gente, ela foi minha professora. A gente tem um apego e isso, querendo ou não, a gente se apega. E aí, a Cintia me contratou, né, aqui e tudo mais. E, gente, surgiram outras oportunidades pra mim esse ano. Lembra do processo seletivo que eu fiz de suporte operacional pra cuidar de crianças com TDAH, autista e outras coisinhas? Saiu pra mim. E uma coisa que eu fiquei, gente, foi muito perdida. Muito perdida. E a única coisa que eu pude foi buscar a Deus. Busquei muito a Deus. Eu fiquei pensativa. Eu tô até meio que emocionada, mas eu fiquei muito pensativa. Eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, a Cintia me deu uma oportunidade, mas a gente já havia conversado. Ela olhou nos meus olhos e falou assim, se surgir oportunidade pra você, por favor, não nega. Vai, porque eu quero vocês atuando na área de vocês. Quero ver vocês ganhando mais do que eu posso dar. E aí isso me confortou de certa maneira. Ela me falou isso antes, né? Aí surgiu essa oportunidade pra mim. E aí, como eu fiquei muito perdida, a Secretaria da Educação me mandou mensagem e eu fiquei perdida. Eu fiquei com medo de dar
uma decepção pra Cíntia. Gente, eu me apego muito nas pessoas. E eu me apeguei de certa forma aqui. Eu me conectei aqui. O rádio vai passar. Mas eu me conectei. Vamos esperar. Que eu quero esse vídeo bem real mesmo. Bem papo. Enfim. Atenção, Guará. A Prefeitura Municipal de Guará, através da Secretaria de Educação, faz um comunicado muito importante para a leitura. Hoje é o último dia para garantir a sua vaga no curso de profissionalizante. Isso mesmo, a matrícula se encerra hoje, dia 25 de fevereiro. Não deixe essa oportunidade passar. Essa é a Parece que hoje é o último dia, gente. Eu tenho que levar os documentos. Será? Enfim, amigas, voltando. Onde eu parei, nem lembro, gente. Mas aí, eu fiquei com muito medo de decepcionar ela, mas me confortou de antes eu ter escutado isso. Eu acho que Deus já tava, sabe, juntando tudo. Aí, eles me mandaram mensagem, eu demorei a responder, porque eu fiquei muito perdida, eu não sabia o que fazer. Pedi a orientação de todo mundo, e eu falei que eu não sei o que, eu demorei a responder. Mas eu iria trabalhar na escola Adelaide Garnica, 40 horas semanais. Então eu ia ganhar um dinheiro bom. Mas pela minha dúvida, pelo meu medo, eles passaram pra frente. E aí assim que eu respondi, que foi no dia seguinte, eles falaram que já tinha pegado alguém na vaga que precisaria com urgência. Aí eu falei, tá bom, se caso vocês precisarem, vocês podem me mandar mensagem. E eu só orei a Deus. E eles me mandaram mensagem, gente. Teve um feriado, né? E aí eu falei assim, ainda pra minha prima, eles vão me mandar mensagem na quinta-feira. Eles vão me mandar mensagem na quinta-feira, que no caso era depois do feriado. E realmente eles me mandaram mensagem na quinta-feira. Eu falei que se eles me mandassem, eu vou aceitar. Gente, eu falei desse jeito. Se eles me mandassem, eu iria aceitar. Enfim, com muito medo, eu não falei pra ninguém. Na verdade, eu falei pra minha amiga Carol e pro meu esposo. Não falei mais pra ninguém. Na quinta-feira eu não falei pra ninguém. E aí, na sexta, eu fui na secretaria, não falei pra ninguém. Na verdade, só pra essas pessoas que eu citei. E fiquei em total silêncio. E com a dor no coração muito forte. Não tinha comentado com ninguém. Eu saí do meu horário do almoço. E fui lá na secretaria, eles me explicaram. E a mulher me olhou e falou assim, mas é certeza? Aí eu falei que era. Não pensei, só respondi e assinei, né? E, gente, assim, às vezes a gente nega as coisas por medo. Por medo do que os outros vão pensar. Por medo de não conseguir. Por medo a gente nega de ver as coisas. E a gente fica assim, sabe, perdido e tudo mais. E uma coisa que eu faço errado é buscar, como posso falar? Buscar a resposta do outro. Tipo assim, eu tenho medo de fazer eu mesma. Então eu pergunto, o que você acha disso? Sabe? Talvez é um erro, não sei. Mas eu pergunto. Mas, gente, Deus é incrível. A gente não entende os planos dele. Ontem mesmo surgiu outra oportunidade pra mim de emprego. De trabalhar em um galpão e tudo mais. Mas, assim, gente, eu me apeguei muito aqui nessa loja. Muito. Muito às funcionárias também. Pra mim, aqui a gente é uma família. Eu não falo nem equipe. É uma família. Todo mundo me ajudou aqui no começo. No começo eu fui muito péssima, errei muito. Tava no começo, então eu super entendo. Mas, gente, pra mim começar uma coisa, eu quero ser perfeita. Perfeita. E não existe isso. O começo é doloroso, é sofrido, é de aprendizagem. E depois a gente vai pegando experiência. E assim que eu tava pegando, Deus veio e me deu outra oportunidade. Então, assim, eu sei que Deus é incrível. Eu agradeço muito pelas oportunidades que Ele tá me dando, que Ele já me deu. E assim, eu só tenho que agradecer, gente. E uma coisa eu falo, enfrentem o medo de vocês. Ah, mas eu tô com medo de tal coisa. Enfrente. A gente não sabe o porquê, quando vai acontecer. A gente tem uma única certeza, que a gente não pode desistir. A gente tem que ter constância nos nossos sonhos. A gente tem que ter fé. A gente tem que se apegar a Deus.
Porque uma coisa que eu falo, gente, olha, Deus é incrível. Eu fico até sem palavras de falar de um Deus tão grande. Porque eu pude ter certeza que se você colocar Deus na frente, orar e buscar Ele, a gente consegue. A gente consegue. A gente sabe. Eu não sei explicar, mas eu só tenho a agradecer. E eu consegui passar no processo. Ah, mas você passou de primeira? Não passei de primeira, gente. Até então eu fiquei muito chateada porque eu acertei 4 questões. Eu não sinto vergonha nenhuma de falar. E era algo que me machucou muito, porque do primeiro processo seletivo que eu fiz, eu tirei a mesma nota. Então eu fiquei muito mal. Porque quem acompanhou os vlogs aqui viu que eu estudei. E o que me chateou foi isso. Porque eu estudei. E não resultou em nada. Então eu fiquei muito chateada. Muito chateada. E eu passei numa classificação, acho que passei em 120, 150, não lembro ao certo. E aí todo mundo falando, vai chamar, porque precisa, porque querendo ou não, gente. Hoje em dia, o diagnóstico autista, esquizofrênico, hoje em dia é assim, né? Pra você conseguir um laudo, é assim. Antigamente era uma coisa que não existia muito. Na verdade, existia o autismo, existia tudo. Porém, não era uma coisa tão rápida, não era uma coisa tão falada. Então, as pessoas meio que... Entendeu? Tem gente que é autista, adulto autista, nem sabe que é autista. Porque, assim, na época não existia isso. Então, não era falado, né? E aí eu fiquei muito chateada, que eu fui super feliz, orei a Deus, tudo mais. Mas eu sinto, gente, que não era aquele momento. Deus tinha o momento, sabe? E todo mundo falava pra mim, calma, vai chamar. E na escola sempre precisa. Porque, gente, hoje em dia as escolas estão lotadas de autistas. E, assim, precisa de cuidador, né? Precisa. Então... eu fiquei pensativa, mas depois eu larguei de mão, falei, tá, eu já tô com emprego mesmo e tudo mais. Então, meio que esqueci. E a oportunidade bateu na minha porta. Eu meio que neguei e ela bateu de novo. Então, eu sinto que sim, chegou a hora, sabe? E a Cintia não queria que eu saísse daqui, eu também não queria. Eu falei que eu me apeguei muito aqui. Muito. De verdade. Me apeguei muito. E eu agradeço muito a ela pelas oportunidades, pelos puxões de orelha, pelas críticas construtivas, porque as críticas dela me fez pensar, refletir, fazer de novo, até eu aprender, né? Então é isso, eu só queria dizer, gente, através disso, não desista do sonho de vocês, não fique chateado. É meio difícil falar não fique chateado, porque a gente fica. E eu fiquei, por não ter passado, por ter estudado e não ter passado. Mas, gente, foquem nos sonhos de vocês. Talvez se você não passar de primeira, tente na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Você pode ter a idade que você tiver. Nunca é tarde para correr atrás dos seus sonhos. Continue estudando, continue trabalhando, batalhando, que uma hora você vai conseguir realizar o seu sonho, a sua vontade. Porque a gente tem um Deus tão grande que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas cadê Deus? Deus, gente, ele acompanha o seu processo. Tantos discípulos, tantas pessoas que a gente vê na Bíblia que passou por tantas coisas e eles venceram, eles conseguiram, eles tiveram o objetivo deles. Então, a gente também tem os nossos objetivos e com Deus na frente a gente consegue vencer cada um deles. E ele sempre melhora os nossos sonhos. A gente tem um sonho desse tamanho, ele vai lá e consegue moldar e ficar enorme. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Não desistam do sonho de vocês. Continue buscando, continue batalhando, estudando. Não desanime da primeira vez. Sempre terá outras oportunidades pra vocês. E é isso, gente.